Olá, seja bem-vindo ao Makers Gonna Talk, o podcast do Thomas Maker sobre educação maker e tantos outros temas afins. Hoje temos mais um episódio da série especial de podcasts do Aperta o Play, um projeto Casa Thomas Jefferson para educação infantil que conecta leituras elásticas com aprender mão na massa. O episódio de hoje tem o apoio da Embaixada Americana no Brasil, que é parceira da Rede Brasileira de Espaços Americanos na promoção de programas sociais e educacionais oferecidos pelos centros binacionais dessa rede. Eu sou Juliana Brasil, professora da Casa Thomas Jefferson, e hoje vamos falar sobre o protagonismo das crianças no seu processo de aprendizagem. Se você é pai, mãe, professor ou está de alguma forma inserido no universo da educação infantil, certamente ouviu falar sobre o termo criança como protagonista. Essa expressão está presente em livros sobre a infância, discursos de vendas, na fala de importantes teóricos, no selo de produtos e até em algumas conversas informais sobre a educação das crianças. Enfim, caiu na boca do povo. E eu não sei você, mas eu fico me perguntando o que isso de fato quer dizer. Seria deixar as crianças optarem por tudo que elas querem e devem aprender? Seria dizer para os professores que agora seu trabalho é fazer tudo que a criança mandar? Ou pior, será que quer dizer que agora todas as crianças devem competir para ver quem será a protagonista da vez? Calma. Vem comigo e vamos explorar esse assunto um pouco mais. O protagonismo infantil é uma âncora importante para a aprendizagem ativa, mas, por falta de uma definição clara, muitas vezes o termo protagonismo pode gerar muita confusão, abrindo espaço para generalizações e interpretações equivocadas sobre o termo. No teatro, essa palavra grega identifica o primeiro ator em uma peça, mas, na educação, pessoas e grupos vêm se apropriando dessa palavra. Não entendeu? Eu explico. Ao longo do tempo, a ideia sobre o que é a infância vem mudando. Isso porque antigamente as crianças eram vistas como mini-adultos. Os professores tinham poucas informações sobre as necessidades específicas de cada fase do desenvolvimento infantil. Por conta disso, a educação era muitas vezes voltada para a memorização de conteúdos pré-estabelecidos pelo professor. Havia pouca ou quase nenhuma possibilidade de mudança ou flexibilização no currículo, e o docente era visto como a fonte de todo o saber, cuja conduta era praticamente inquestionável pelos seus aprendizes. Assim, dentro dessa lógica centrada num adulto instrutor, que muitas vezes nem levava em consideração as particularidades de cada criança, ou até mesmo suas preferências e aptidões, as crianças praticamente não tinham voz, e pouco sobrava para que elas pudessem opinar. Mas no que mesmo as crianças poderiam opinar? Você pode perguntar. Calma, vamos falar sobre isso mais para frente. Por ora, é importante saber que, à medida que o tempo foi passando, muito foi se descobrindo sobre o processo de desenvolvimento infantil, e novas abordagens pedagógicas surgiram para incorporar essas novas descobertas no processo de ensino e aprendizagem. Ok, Ju, já ouvi toda essa história, mas continuo sem entender o que é esse tal do protagonismo infantil. Bom, para nós, as crianças são protagonistas quando são reconhecidas como pessoas dotadas de direitos, que devem ser respeitadas e ouvidas, sendo capazes de expressar seus pensamentos, sentimentos, vivências, opiniões, reivindicações e até mesmo preferências. E olha, isso não quer dizer que a criança vai fazer tudo o que ela quiser, mas que é possível e desejável considerar os interesses e as necessidades delas no processo educativo. No Brasil, inclusive, temos leis importantes sobre isso, sabia? Como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Básica e o Marco Legal da Primeira Infância. Todos esses documentos trazem diversos princípios que devem embasar e nortear a prática docente. Olha só o que dizem as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Básica na página 93. Em relação a qualquer experiência de aprendizagem que seja trabalhada pelas crianças, devem ser abolidos os procedimentos que não reconhecem a atividade criadora e o protagonismo da criança pequena, que promovam atividades mecânicas e não significativas para as crianças. Uau, impactante, não? Além disso, temos outro documento que é super importante para os professores, a Base Nacional Comum Curricular, também conhecida como BNCC.
Você sabia que a palavra protagonismo ou protagonista aparece pelo menos 50 vezes na base? Pois é. E esse é o documento que descreve as aprendizagens essenciais em todas as escolas de educação básica do Brasil. Olha só o que ela diz na página 15. A BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção do seu projeto de vida. Já está convencido que esse tal protagonismo é importante? Se não está, eis aqui mais um motivo. A BNCC elenca 6 importantes direitos de aprendizagem, sendo eles conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Isso mesmo, não é algo opcional não, é um direito das crianças. E aqui enfatizamos o direito de participar, que garante que os adultos devam ouvir o que as crianças têm a dizer. Espero que até aqui tenha ficado claro que incentivar o protagonismo infantil não tem nada a ver com permissividade, mas sim com garantir o direito de participação das crianças. Mas e o professor nessa história? Você pode se perguntar. Como ele deve agir para assegurar essa participação? Quais são suas responsabilidades? O que muda no seu papel de atuação? Será que agora o educador fica relegado a um papel de segundo plano, já que os alunos se tornam os protagonistas principais? Não é bem assim. Usando a analogia do teatro, podemos pensar que toda boa peça conta com um diretor excepcional. Enquanto cada ator se dedica em representar seu personagem, cabe ao diretor entender a peça como um todo e garantir que cada um revele o melhor de si nessa bela construção conjunta. Assim é também na sala de aula, onde o professor deve despertar e fazer florescer o que há de melhor em seus alunos, para que eles atinjam um objetivo em comum. E aqui, cabe falar também sobre o planejamento das aulas. O professor que incentiva protagonismos não é um professor passivo, não. Muito pelo contrário. É o professor que intencionalmente planeja suas aulas a partir do resultado das suas observações e da escuta das crianças. Consegue perceber que agora o trabalho do professor se torna ainda mais importante? Claro! Afinal de contas, ele tem a imensa responsabilidade de observar, analisar, refletir e propor experiências significativas que conversem com os múltiplos interesses dos seus alunos. Cabe a esse professor buscar referências de diversas fontes, se envolver com a realidade social e cultural, se conectar com profissionais de outras áreas para poder mediar com excelência os anseios de seus alunos e a consolidação do conhecimento. Nossa, Ju, tudo isso é muito lindo! Mas e no dia a dia, como é que eu faço isso? Calma, pensa comigo. Como que a gente pode envolver mais os nossos alunos nas nossas escolhas pedagógicas? Bom, eu penso que é possível envolver eles ao promovermos votações para tomadas de decisões conjuntas, até mesmo sobre coisas simples. Assim, os alunos podem decidir com o professor quais serão as brincadeiras no parque, os livros para roda de leitura, as músicas para cantar e até os materiais para a realização de determinada atividade ou projeto. Assim, além de conhecer ainda mais o interesse dos educandos, esse tipo de protagonismo auxilia o professor a formar alunos ainda mais capacitados para exercer sua cidadania, promovendo ambientes acolhedores em que os alunos se sintam seguros para participar e se expressar. Acontece também quando o professor oferece diversas experiências de aprendizagem e deixa que os alunos escolham participar das que mais lhe interessam. Uma ideia é fazer isso organizando a sala em diferentes estações ou decidindo com o grupo em qual ordem eles desejam explorar cada atividade. Outra sugestão é promover diferentes tipos de interações, como em pares, em grupos, com faixas etárias diferentes, ou até mesmo oferecer oportunidades para que a criança tenha sua experiência individualizada. Assim, o planejamento é construído conjuntamente, em momentos de conversas e constante diálogo, reconhecendo as múltiplas linguagens das crianças e suas preferências, e as incentivando a tomar decisões desde cedo. Percebe como é bem mais significativo construir esse caminho pedagógico junto com as crianças que estão na nossa frente, ao invés de somente oferecer atividades prontas e engessadas? E aqui faz muito sentido enxergar o professor como, além de mediador, também como um designer de experiências, como alguém que deve ser capaz de tornar o conhecimento a ser adquirido relevante
para as pequenas pessoinhas que o cercam todos os dias. Assim, a figura do professor de educação infantil não se esvazia, muito pelo contrário, se enche ainda mais de significado. Então, vamos juntos formar pequenos protagonistas? Obrigado por estar conosco para esse Makers Gonna Talk especial. Os materiais do Aperto Play são gratuitos, abertos e estão disponíveis no nosso Hub de Recursos Educacionais, que pode ser acessado pelo nosso site www.thomasmaker.org.br. Antes de irmos, que tal você tornar visível uma pitada de amor pelo seu podcast maker favorito? Comente e compartilhe este episódio com outros amigos educadores em suas redes. E fique ligado nas nossas mídias sociais para não perder o próximo. Obrigada por estar conosco para esse Makers Gonna Talk especial. Os materiais do Aperto Play são gratuitos, abertos e estão disponíveis no nosso Hub de Recursos Educacionais, que pode ser acessado pelo nosso site www.thomasmaker.org.br. Antes de irmos, que tal você tornar visível uma pitada de amor pelo seu podcast maker favorito? Comente e compartilhe esse episódio com outros amigos educadores em suas redes. E fique ligado nas nossas redes sociais para não perder o próximo.